Olá, gente peregrina! Olá, gente bem berezina! Vai um café aí? Esse é o sexto vídeo que eu gravo nessa manhã e é o único que eu estou mandando com endereço, data, horário pré-determinado, controlando o meu fluxo necromântico quântico do tempo. Você está recebendo esse vídeo no dia 19 de abril, sábado, 19 horas. Se você o está assistindo no lançamento, você pode assistir no dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte. Mas no lançamento, sábado, 19 horas. É o quinto vídeo da série da leitura do Sapiens, do Harari. E talvez seja o último vídeo semanal. A primeira vez que eu lancei, o primeiro vídeo, bateu, no momento, quase 5.000 visualizações. Para os outros canais é nada, para mim é muita coisa. O segundo vídeo já caiu para 2.000 e pouquinho, o terceiro vídeo está com 1.000 e pouquinho. O quarto vai ser lançado amanhã, dia 12, eu gravo esse vídeo dia 11. Então eu não sei, parece que está despencando o interesse. Não sei se eu leio ruim, não sei se a minha avaliação é péssima, não sei. Eu sei que começou com frisson e caiu para, não. Então, vou tratar como todos os outros que eu estou lendo. Vai entrar na fila. Se não houver nenhuma reversão do quadro, vai ser mais um dentre os livros que eu estou lendo. Vamos ver. Eu vou ler da página 21. Essa sessão é um tantinho desproporcional em relação às anteriores, vai da 21 a 27, não vou ler isso tudo. Então eu vou parar a meio caminho e faço a leitura dessa sessão, Os Cuidadores de Nossos Irmãos, em 2 fôlegos. Apesar dos benefícios do fogo há 150.000 anos, os humanos ainda eram criaturas marginais. Não é que eram bandidos, são criaturas da periferia, né? Sem muita importância. Agora eles podiam espantar leões, se aquecer durante noites frias e queimar uma ou outra floresta. É a terceira vez que o Harari fala de incendiar florestas. Deve ter lido alguma coisa sobre isso e está um tanto quanto eufórico com a ideia, né? Porque ele já falou de 3 incêndios de floresta. Mas, considerando todas as espécies juntas, possivelmente o número de humanos vivendo entre o arquipélago indonésio e a Península Ibérica ainda não passava de 1 milhão. É muita gente, hein? Acho que não chega nem perto. Não chega nem perto. Mas, vamos lá, deixa 1 milhão, vai. Um mero ponto no radar ecológico. Não acho, não. 1 milhão é gente à beça. Mas, vá lá. Nossa espécie Homo sapiens já estava presente no palco do mundo, mas até então estivera apenas vivendo sua vidinha num canto da África. Não sabemos exatamente onde ou quando animais que podem ser classificados como Homo sapiens, animais que podem ser classificados como Homo sapiens, evoluíram pela primeira vez a partir de algum tipo anterior de humano, mas a maioria dos cientistas concorda que há 150.000 anos a África Oriental estava povoada por sapiens, que se pareciam exatamente como nós. Se um deles aparecesse em um necrotério moderno, o paleontologista local, o patologista local, patologista, não notaria nada peculiar. Graças às bênçãos do fogo, eles tinham mandíbulas e dentes menores que seus ancestrais, ao passo que tinham cérebros enormes, iguais aos nossos em tamanho.
Aqui a gente precisa ter cuidado porque dá a impressão que cozinhando comida, então a nossa mandíbula vai diminuindo porque você fica mastigando comida cozida. Mas provavelmente não é isso, né? Provavelmente eram mais bem-sucedidos homens com mandíbulas mais fortes e mulheres, porque a mastigação com mandíbulas poderosas os levavam a ter uma vida mais longa, logo uma prole maior. Com o cozimento dos alimentos, qualquer pessoa com mandíbula, entre aspas, normal, poderia ter a mesma quantidade de filhos, porque viveria tanto quanto o supermandibulado. Então não é que comer faz a mandíbula diminuir, comer alimenta cozido. É que na loteria de nascimentos de mandíbulas, as mandíbulas que nascem menores podem deixar tantos filhos quanto os de mandíbula grande. Acho que estou raciocinando correto aqui. Os cientistas também concordam que há cerca de 70 mil anos, sapiens da África Oriental se espalharam pela Península Arábica e de lá rapidamente tomaram o território da Eurásia. Eurásia é aquela parte que junta Turquia, Península Arábica, ao norte do que fica Israel, noroeste, vai. Então, Europa e Ásia, né? Misturado ali. A rigor, a Europa e a Ásia formam um único continente. Não está separado. Quando o Homo sapiens chegou à Arábia, a maior parte da Eurásia já era ocupada por outros humanos. O que aconteceu com eles? Há duas teorias conflitantes. A teoria da miscigenação conta uma história de atração, sexo e miscigenação. À medida que os imigrantes africanos se espalharam pelo mundo, eles procriaram com outras populações humanas e as pessoas hoje são o resultado dessa miscigenação. Isso é muito interessante porque outro dia mesmo um menino falou da miscigenação brasileira como se fosse uma aberração, coisa horrível, um idiota. Mas se esta hipótese aqui, não a chamo de teoria, hipótese estiver correta, todos somos miscigenados. Mesmo os idiotas. Por exemplo, quando os sapiens chegaram ao Oriente Médio e à Europa, encontraram os neandertais. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade de falar esse nome. Neandertal. Eu acho que o an-er gera um negócio esquisito na boca. Neandertais. É esquisito, né? Juntou tudo quanto é fonema estragado na nossa língua, assim, de juntar numa palavra só. Neandertais é porque é o pessoal do Vale do Neander. Esses humanos eram mais musculosos que os sapiens. Tinham um cérebro maior e eram mais bem adaptados a climas frios. Usavam ferramentas e fogo, eram caçadores exímios e, ao que parece, cuidavam dos doentes e debilitados. Arqueólogos encontraram ossos de neandertais que viveram por muitos anos com várias deficiências físicas, indícios de que eram cuidados por seus parentes. Os neandertais muitas vezes são retratados em caricaturas como o arquetípico homem das cavernas, bruto e estúpido, mas indícios recentes mudaram essa imagem. De acordo com a teoria da miscigenação, quando o Homo sapiens se espalhou por terras neandertais,
os sapiens procriaram com neandertais, até que as duas populações se fundiram. Fundiram-se as pessoas, fundiram-se as populações. Se isso for verdade, então os eurasianos de hoje não são sapiens puros. São uma mistura de sapiens e neandertais. De forma semelhante, quando chegaram à Ásia Oriental, os sapiens se misturaram com os locais Homo erectus. De forma que os chineses e coreanos são uma mistura de sapiens e Homo erectus. Bem, aqui ele disse se isso for verdade. É bastante prudente da parte dele. Ainda que nós tenhamos declarações de cientistas genéticos, dando conta de que há percentual de DNA neandertal em nós. O problema, eu não sou do campo, né? Mas 3% da população humana tem DNA neandertal, seria isso? O que isso significa? É muito pouca gente. Eu não sou especialista no campo para emitir um parecer, mas se a teoria não pode dar conta do todo, ela dá conta de parte. Por exemplo, também se diz, e é coincidência ou um vício de chutes, mas também ouvi dizer que em torno de 3% da população mundial não é pouca gente. É quase 1 bilhão de pessoas, né? Digamos 10 bilhões, 3% seriam 300 milhões de pessoas, é isso? Não é quase 1 bilhão, estou exagerando, né? 10 bilhões de pessoas, 10% seria 1 bilhão, 3%, um terço disso, 350 milhões. 350 milhões. Mas ainda assim, mais do que a população do Brasil, quase 2 populações do Brasil, têm descendência de mongóis. E há quem diga que é Gengis Khan, eu acho bobagem. Eu acho que são os mongóis, são aquela horda de invasão mongol pela Eurásia, deixou traços, fundiram-se com as populações. Então, não podemos dizer que todo mundo no planeta descende de coito com mongóis, talvez não possamos dizer que todos descendam de cruzamento com neandertais, e aí pode ser que Harari tenha falado uma bobagem. Todo eurasiano seria resultado de cruzamento entre Neandertal e Sapiens. Parece que não, porque senão todos nós teríamos que ter DNA Neandertal, e eu acho que não é isso, né? Eu não acho que eu estou confundindo as coisas, né? Todo mundo tem em torno de 3% de DNA Neandertal, ou 3% da população tem DNA Neandertal. Checada essa informação, se é 3% da população, a declaração dele de que o eurasiano não é sapiens puro é uma bobagem, né? Porque 3% só de nós tem. Então, a cada 100, 97, declaração idiota, é sapiens puro. Mas para usar a declaração idiota, só 3% não. Então, tem alguma coisa errada aí, né? A visão oposta, chamada de teoria da substituição, conta uma história muito diferente. Uma história de incompatibilidade, repulsa e talvez até mesmo genocídio. Sapiens e neandertais tinham anatomias diferentes e muito provavelmente hábitos de acasalamento e até mesmo odor corporal diferentes. Odor corporal? Só se for no sentido de bicho, porque odor corporal não é um problema, me parece, em muitos países de vários continentes. Uma das coisas que brasileiro observa muito
é o absoluto descontrole dos odores corporais mundo afora, porque o brasileiro aprendeu com os índios viver a tomar banho. O brasileiro médio toma 2 banhos por dia. Então, quando você vai a países, e países de primeiro mundo, e países de terceiro mundo, países da América Latina, países da Europa, países da Ásia, muitos brasileiros reclamam dos odores. Então, falar de odor lá no passado, acho que é uma bobagem, porque os brasileiros vão a esses países atrás também de prostitutas. Há conhecidos meus teólogos e pastores que contam de suas viagens de estudos da Europa e um ou outro dá com a língua nos dentes. Um santarrão que teve alguns desencontros comigo em minha história, contam mais línguas, fontes confiáveis, que gostava muito de ir à Alemanha em prostíbulos. Parece que o odor não era problema. De modo que eu não sei se o odor distinto entre Neandertais e Homo sapiens significaria alguma coisa que apontasse para a incompatibilidade de sexo. Provavelmente tinham pouco interesse sexual uns pelos outros. Não sei de onde ele tirou essa ideia, né? Mas, mesmo que um Romeu Neandertal e uma Julieta Sapiens se apaixonassem, não poderiam produzir descendentes férteis, porque o abismo genético separando as duas populações já era intransponível. Ele está aqui raciocinando dentro da hipótese. Ele não está dizendo o que ele pensa aqui, obviamente. As duas populações, segundo a hipótese, substituição, teriam permanecido distintas e, portanto, os neandertais morreram ou foram mortos. Seus genes teriam morrido com eles. De acordo com essa teoria, eu diria, essa hipótese, sapiens substituíram todas as populações humanas anteriores, sem se misturar com nenhuma delas. Vale o mesmo para o Homo erectus, lá da Ásia? Nesse caso, a origem de todas as linhagens humanas existentes pode ser atribuída exclusivamente à África Oriental de 70 mil anos atrás. Lá foi o sexo gostosinho do sapiens com a Homo erecta, ou da sapiens com Homo erectus. Muita coisa depende desse debate. De uma perspectiva evolutiva, 70 mil anos é um intervalo relativamente curto. Na verdade, não é nada, né? Se a teoria, eu vou insistir, se a hipótese da substituição estiver correta, todos os humanos existentes têm mais ou menos a mesma bagagem genética e as distinções raciais entre eles são desprezíveis. Mas se a teoria da miscigenação estiver correta, pode muito bem haver entre africanos, europeus e asiáticos diferenças genéticas que remontam a centenas de milhares de anos atrás. Trata-se de uma dinamite política que poderia fornecer matéria-prima para teorias raciais explosivas. Acho isso bobagem. A verdade é a verdade, teoria política racial é tudo coisa de idiota, é gente idiota, imbecil de pai, imbecil de mãe, imbecil de parteira, e sendo racista, imbecil de coveiro, gente imbecil. Não se vai avaliar nenhuma das hipóteses pelas implicações raciais, políticas e morais. Que se danem os imbecis, que se danem. A gente tem que descobrir o que de fato aconteceu. Aos infernos, os imbecis. Nós criamos as surubas do passado. Ninguém é de ninguém. Qualquer buraco é buraco. E a gente se miscigenou. Neandertais, erecto. Mexeu, tá vivo? Ótimo. Somos todos humanos.
Não, nós somos um vírus destrutivo, saímos matando todo mundo, ou sei lá, a gente é incompatível. O que seja. Não importa. O que importa é como a coisa é. E que nós sejamos capazes de fazer sempre melhor do que a coisa é. Nós não somos só bicho. Nós não precisamos repetir o passado. Nós podemos fazer o futuro do modo como desejamos, em razão de nossos valores políticos. Então, quer que sejamos todos cópias do mesmo DNA, tudo carbono, né? Você não entende a metáfora do carbono, mas o canal é constituído de gente de idade, mais do que adolescente. Adolescente nem sabe o que é carbono. Mas se nós somos cópia de papel carbono, de mimeógrafo, uns dos outros, ótimo, ótimo. Se não, se temos lá uma distinção genética, porque um tem um pedacinho da bunda do neandertal, uma orelha do Homo erectus, não faz diferença nenhuma. Isso é tudo bobagem. Quando a gente adquire consciência política, consciência fraterna, consciência ética, tudo isso é bobagem. O que importa não é de onde viemos. O que importa é como queremos ser, como queremos viver, aceitar todos uns aos outros. E não mentir nunca sobre nossa história. E também não ficar como os idiotas, meu passado, cresce, ô seu desinfeliz dos infernos. Toma vergonha na tua cara. O passado é o passado, já foi, não há como corrigir. Senta, choraminga aí, agora levanta, sacode a poeira. Então vamos construir um futuro de solidariedade, de igualdade, de fraternidade. Seja esse futuro um espelho de nosso passado, seja ele o oposto dele. Eu vou parar aqui. Eu parei na página 24 e eu termino a leitura no próximo vídeo. Que eu não sei mais se será no próximo sábado ou se o livro vai entrar na fila, como todos os outros. Vocês vão decidir. E pelo desandar da carruagem, Harari, você acabou de entrar na fila como todos os mortais. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, Nossa Bíblia Livre. www.nossabiblialivre.com. Vai um café aí? Eu vou dar uma golada, vou editar esse vídeo e vou almoçar. Tchau, tchau. Bom final de sábado para você.